Podia ter sido melhor, mas podia ter sido pior. Fim de jogo em Caxias do Sul, Caxias 1, Grêmio também 1, fica tudo para a Arena, fica tudo para o sábado que vem, o título do Gauchão 2023. Vou falar um pouquinho sobre esse jogo, falar de um aspecto bem específico desse jogo, e até vou introduzir aqui dizendo por que eu vou falar de um aspecto específico, porque eu não consegui ver o jogo direito. Eu tava mais uma vez, quem acompanha o canal aqui com assiduidade já deve estar de saco cheio de ouvir isso, mas eu tava mais uma vez em uma festa infantil, uma festa de criança. Tenho ido a muitas ultimamente e eu acompanhei alguns lances do jogo pelo celular, novamente, né? Sempre o celular ali salvando, mas não vi muitos trechos do jogo, não ouvi os comentários, as informações. Então realmente eu tenho uma visão do jogo bem prejudicada, né? Eu obviamente vi os melhores momentos, acompanhei muitas opiniões, né? Li Twitter, sites e tal, então obviamente eu sei do panorama do jogo, sei tudo que aconteceu no jogo, mas eu não tenho a riqueza dos detalhes. Por exemplo, várias pessoas eu vi dizendo que o Renato demorou para mexer. O Renato demorou para mexer, mexeu aos 40 ou sei lá o quê, né? Para talvez uma formatação ali um pouco mais ousada para buscar a vitória, um Grêmio que tinha 11 jogadores contra 10, né? Cara, eu até consigo imaginar esse cenário me irritando, né? Eu até consigo imaginar eu fazendo coro a essas vozes, mas eu não vou conseguir comentar isso à medida em que eu não vi o jogo, não vi o contexto do jogo, não vi exatamente o que o Renato fez ou deixou de fazer. Então eu escolhi um aspecto bem específico desse jogo para comentar aqui. E diga-se de passagem, né, tem pessoas que às vezes me cobram, porra, tu não viu o jogo, cara, tu vai fazer o vídeo, não sei o quê. Esses vídeos aqui, até talvez eu esteja entrando numa encruzilhada, que eu tenho que entender se eu vou levar esse canal aqui, continuar levando esse canal aqui mais para um hobby, para um lazer, um prazer, né, que eu tenho de falar do Grêmio e tudo mais, ou se talvez eu comece a cruzar uma linha de profissionalizar um pouco esse canal, né, tipo, de repente, né, ter mais vídeos, mais opções, mais lives e etc, e de repente levar um pouco mais a sério ou, né, me dedicar um pouco mais, só que isso exige tempo, né, e tempo aí, o cara trabalhando, correndo atrás e tal, então é uma encruzilhada que se eu entrar para esse outro lado, vocês vão ter que me ajudar, vocês vão ter que se inscrever no canal, quem não está inscrito, já aproveita e se inscreve agora, vão ter que espalhar meus vídeos nos grupão de WhatsApp, vão ter que sei lá, se eu criar alguma comunidade aqui, alguma coisa, vocês vão ter que entrar, né? Senão a coisa não vai rolar. Mas, né, como eu disse, ainda levo no hobby e não consegui ver o jogo, porém sei de um fato que ocorreu no jogo, que não é de hoje, não é desse jogo só. O Grêmio perdeu chances boas, claras até mesmo, de gol. Cara, e por que eu acho interessante comentar sobre as chances que o Grêmio perdeu agora lá em Caxias, tá? E pelo que eu vi, talvez tenha perdido até mais no primeiro tempo, né? Que tava 11 contra 11, o Grêmio até... E foi o tempo que eu acho que eu vi melhor, assim, eu vi mais lances e tal. Ali, o Grêmio botou uma pressãozinha, claro que tomou um gol cedo, isso aí impacta no jogo, né? É natural que o outro time vá pra cima e tal. Mas perdeu até no segundo tempo uma ou duas chances claras e tal. E a gente tem visto isso acontecer em vários jogos do Grêmio. Teve outros jogos, acho que até de forma mais gritante, alarmante e preocupante, né, de certa forma. Eu sempre digo aqui que é uma faca de dois gumes, né, que é a famosa boa, má notícia, porque a boa... Tem uma notícia boa por trás disso, né? Você está perdendo muita chance porque está criando, então o time está conseguindo jogar bem, de certa forma tem uma mecânica ali ofensiva que está funcionando, mas na hora do toque final, ali na hora da conclusão, não tá demais, né? O desperdício tá demais e isso preocupa. E eu acho interessante comentar sobre isso, porque, cara, o Grêmio já aconteceu isso, né? Na minha longa jornada de gremista aí, de 37 para 38 anos de gremista, eu já vi outros Grêmios que sofriam exatamente do mesmo problema. Só que é engraçado, porque geralmente nessas outras vezes
sei lá, eu vou dar exemplos, tá? Não é que nesses nomes exatamente a gente passou por isso, mas eu vou dar exemplos, tá? O atacante era o Tuta, sabe? Era o Marcel, aquele ex-Curitiba, lembra? Ah, era o Pereira, era sei lá quem. Aí o atacante, o ponta ali, veloz pela extremidade do campo, era o sei lá quem, sabe? Um cara que também não empolga muito. Aí tinha, sei lá, o Miralles fechando por não sei onde e tal. E muitas vezes a gente entendia isso. A gente entendia isso. Porque, tá, falta ali o traquejo do matador, né? Do finalizador. E agora a gente tem Luís Soares de camisa 9. Em todos esses outros momentos em que o Grêmio passou por isso, né? De criar bastante e desperdiçar muito, talvez eu dissesse na época assim, né? Ah, se tivesse um Soares aqui no ataque, seria diferente. Sei lá, em outras épocas eu usei outros nomes, o Eto'o, sabe? O Ronaldo, fenômeno. Cara, o Soares é um cara que é um ícone que a gente usa como exemplo nestes casos. E ele é justamente o nosso atacante. E ele também participa, vez ou outra, dessa onda de desperdício. Acho que ele até não é o maior desperdiçador ali, mas ele desperdiça, cara. E claro que os desperdícios dele não são absurdos, não são umas roscas para trás, nada. Às vezes geralmente é boas defesas do goleiro, ou passa perto e tal. Mas, cara, poxa, sabe? Tá demais. Até com o Soares, tá demais. E aí, eu entro em outro âmbito desse debate, que é o seguinte, que é um debate que eu já trouxe aqui em outro momento, mas eu meio que festejando a boa notícia. Agora já não sei se não é de se perguntar se essa boa notícia realmente ela é fato. Eu ainda acho que é, tá? Mas que eu falei em dado momento que o Grêmio parece ter formado um time de fazedores de gol. E o que significa isso? O Grêmio, em muitos momentos também da sua história, e eu reclamei isso várias vezes, já com canal aqui, já com redes sociais e tal, eu lembro de ter falado disso várias vezes, texto, né, em blog e tal. O Grêmio muitas vezes montou times desequilibrados em vários níveis, tá? E um dos aspectos desse equilíbrio ou desequilíbrio é jogadores que sabem fazer gols, né? Às vezes a gente tem zagueiros que fazem gols, isso é importante, às vezes não tem, né? Às vezes tem laterais que batem falta, que fazem não sei o quê, né? O Arce, como é que é aquele lateral lá de 2002, lá, que batia falta também, enfim, sabe? Meias que chegam, que pisam na área e não sei o quê. E às vezes não tem ninguém, eu sempre falo disso, da importância de jogadores de outros setores que têm uma intimidade com as redes ali, que fazem gols também, né? A gente vai lembrar do Grêmio da década de 90 lá, né, do Filipão, que todo mundo fazia gol, menos o Roger e talvez o Rivarola vá lá, né, e o Danley vá lá, né? Mas assim, todo mundo fazia gol, cara. Todo mundo fazia gol, o Arce fazia gol, até o Adilson fazia, o Goiano, o Dinho, o Arilson, sabe, o Paulo Nunes, o Jardel, todo mundo fazia gol. Tinha pelo menos uns 6, 7 jogadores que tinham aptidão, tinham costume de fazer gols, né? E eu, em dado momento, cravei ou, né, vi indícios de que esse Grêmio era isso também. A gente viu vários jogos, teve um jogo que o Grêmio fez 6, e não me lembro quem, no Gauchão agora, que foram 6 jogadores diferentes que fizeram gol, se eu não me engano, né? Então, assim, poxa, isso é bom, isso é legal, sabe? O Jeromel e Kahneman são talvez dos maiores, talvez não, com certeza dos maiores zagueiros da nossa história, mas não tem muito esse tino, sabe? E isso não quer dizer que o cara é ruim e tal. Não, o Jeromel é gênio, Kahneman é top, mas assim, não são fazedores de gols. O Erley era. Lembra do zagueiro Erley? Então não quer dizer, óbvio que eu prefiro 1000 vezes o Jeromel e o Kahneman, mas o Erley fazia gols, cara. Volta e meia ele tava fazendo gols. Eu lembro até que eu fui num jogo, eu fui a Guayaquil em 2012, Sul-Americana, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, 1-0 gol do Erley, né? Luxemburgo treinava o Grêmio e tal. Brincavam até, né? Porque quando queriam criticar ele, o perigo das duas áreas era a brincadeira que se fazia. Porque era uma característica dele. Aquele Grêmio de 2008 lá, que quase foi campeão brasileiro, muita gente fazia gol naquele time. Muita gente fazia gol.
Um exemplo, volante, William Magrão. Aquele William Magrão pisava na área, cara. É craque? Não. Acho que o Grêmio tá melhor servido hoje em dia, mas fazia gol, cara. É inegável. E aí eu já fico me perguntando, será que era um fogo de palha? Será que era um alarme falso? Será que esse time do Grêmio atual, na verdade, tem uma deficiência de finalização, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, e eu acho que, inclusive, eu tendo a achar isso pelo começo aqui da minha prosa. Luis Soares está perdendo gol. Quando o Luis Soares está perdendo gol, a gente tem que achar outra explicação. E a explicação não é necessariamente não tem aptidão para isso. E tem outro jogador, claro que tem o Carbajo, que é novo, ainda o Cristaldo também, os caras são relativamente novos, tem jogadores que a gente está conhecendo, ainda o Bitelo, né, ainda é novo. Mas tem uns caras tipo o Reinaldo, lateral esquerdo, que também é fazedor de gols, entende? E não tá fazendo. Claro, ele fazia muito de bola parada, pênalti e tal, mas, cara, o Soares, né, eu já falei. Então, assim, eu não sei se não tem alguma coisa acontecendo, cara. Se é alguma coisa mais prática, tipo, o treinamento tá descalibrado, tipo, mas eu não sei se isso teria um impacto tão grande assim, né, nesse desperdício total que o Grêmio está apresentando. Se é algo mais mental, né, se daqui a pouco é alguma coisa da cabeça, que teria que fazer uma calibragem geral, né, a galera tá pressionada, porque não sei por que estaria, né, o Grêmio de sangue doce, vindo da Série B, já é pentacampeão gaúcho, busca o Hexa, nervosismo pelo quê, sabe? Não sei, mas assim, eu não gosto de explicações simplórias. E é obviamente que às vezes elas podem estar corretas, né? E aqui vai uma explicação simplória. É mero azar. É mero azar, Lucas. A gente está tendo uma sequência aí de meia dúzia de jogos, 8, 10 jogos, sei lá quantos, que o Grêmio está perdendo gols. Mas é azar. Daqui a pouco essa maré de azar passa e tu vai ver, as chances vão continuar sendo criadas e o Grêmio vai empilhar gols. Tomara. Mas é difícil a gente fazer um diagnóstico baseado no azar. Então, eu fico tentando querer entender, sabe? Por quê, cara? Por quê? Será que esse time não é tão fazedor de gols quanto eu imaginava? Eu ainda acho que é. Talvez não tanto quanto eu imaginava, mas eu ainda acho que os caras sabem fazer gol. O Carbajo sabe fazer gol, lá no Nacional ele fazia. O Cristaldo sabe fazer gol, no Huracan ele fazia. Sabe? O Vina sabe fazer gol, né? O próprio Grêmio já chegou fazendo, né? O Soares nem se fala. O Bitelo, poxa, o Bitelo cansou de fazer gol, hein? Até no próprio Grêmio em outros momentos. Então, assim, se a gente for pegar os jogadores do Grêmio aqui e ali, a gente tem indícios fortes de que não, saber fazer gol eles sabem. Mas o que tá acontecendo então, cara? O que tá acontecendo? Será que é um mero e bobo azar? A explicação é boba nesse nível, assim? Cara, sinceramente, tomara que seja. Ou tomara que, se a explicação for outra, o Grêmio tenha esse diagnóstico. Porque eu não tenho, cara. Eu só consigo achar um pouco assustador. Jogadores de qualidade, criando boas chances, que talvez seja a parte mais difícil do futebol, e perdendo várias delas. Pra mim não faz muito sentido. Se alguém tiver um palpite, por favor, deixe nos comentários. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.